Eu nunca imaginei que o pior golpe da minha vida viria da pessoa que eu mais amava, meu próprio neto. Ele era tudo para mim. Eu cuidei dele como uma mãe, ensinei-lhe o valor da família e do respeito. Eu nunca imaginei que um dia ele fosse me olhar nos olhos e me dizer: "Prefiro te ver morta." Ela faz uma pausa, sua expressão vacila, mas logo volta ao controle. Eu estava no hospital, tentando me recuperar de uma cirurgia, quando ele aproveitou minha fraqueza. Enquanto eu estava inconsciente, sem forças para lutar, ele fez o impensável. Ele vendeu todos os meus bens, cada peça de mobiliário, cada joia de família, até minha casa. Tudo foi levado, e tudo isso com um sorriso no rosto, acreditando que, no final, ele sairia vitorioso. A idosa solta um suspiro pesado, e seus olhos, antes firmes, agora brilham com uma mistura de raiva e dor. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, é que a vingança é um prato que se serve frio. E ele mal sabe o que está por vir. O jogo dele acabou de começar, e não vai ser fácil para ele. Ela se recosta na cadeira. O olhar se perde por um momento. Eu sei que a justiça vai ser feita, e quando terminar, ele vai desejar nunca ter nascido, porque de uma coisa ele pode ter certeza: se há algo que eu aprendi na vida, é que na família não se brinca. Dona Eulália olha para a câmera novamente, com um brilho nos olhos, quase desafiando. Eu vou contar como ele fez isso. E como ele vai pagar por cada momento de dor que me causou. Fiquem comigo, porque essa história tem um final que ele nunca, jamais vai esquecer. Eu sempre fui uma mulher independente, sempre trabalhei muito, até que minha saúde começou a se deteriorar, conta Dona Eulália. Mas antes disso, eu nunca pensei que precisaria me preocupar com minha família me traindo. Quando me vi doente, comecei a pensar que talvez fosse o momento de preparar tudo para que, no futuro, não houvesse surpresas. A casa, os bens, tudo o que conquistei, eu queria que ficasse em boas mãos. Ela continua, descrevendo com carinho a casa onde morava. Uma construção simples, mas que ela tratava como um lar cheio de memórias. Foi ali que criou seus filhos, que comemorou aniversários e recebeu amigos. Era um lar que representava sua vida inteira e o bem mais valioso que ela tinha. Quando sua saúde piorou e ela precisou ser internada para um tratamento sério, ela pensou que poderia confiar em Pedro para cuidar de tudo. Ela nunca imaginou que no momento de sua vulnerabilidade, ele fosse agir de maneira tão cruel. Ele começou a aparecer com mais frequência no hospital, mas de uma forma diferente. Não parecia mais o neto amoroso de antes. Seus olhos, antes tão cheios de carinho, estavam vazios, como se já não se importasse comigo, revela, com a voz tremendo. Eu não percebi logo, mas algo não estava certo. Enquanto Dona Eulália estava internada, os médicos tratavam de sua saúde, mas ninguém poderia prever o que acontecia nas sombras. Pedro, sem dar explicações, começou a tomar decisões sobre os bens da família. Ele dizia que estava cuidando dela, mas, na verdade, estava organizando a venda de tudo. Começou com pequenos itens, coisas que ele sabia que ela não sentiria falta enquanto estava inconsciente no hospital. Ela lembra, com clareza, de um momento específico. Quando acordei de um dos meus procedimentos e perguntei sobre minha casa, Pedro simplesmente disse que tudo estava bem. Ele me disse que havia vendido alguns móveis antigos para ajudar nas contas médicas. Eu estava fraca, não entendi direito, mas parecia razoável, até que eu comecei a perceber que ele estava falando demais sobre o que precisava vender e como as coisas estavam se ajustando. Foi quando, ao retornar para casa, ela encontrou tudo diferente. A casa estava vazia e o silêncio ecoava por cada cômodo. Não havia mais os móveis antigos, as lembranças de uma vida cheia de histórias, os quadros da parede, os livros na estante. Tudo desapareceu. A tristeza tomou conta dela, mas foi a raiva que a fez despertar para a realidade. Ele havia vendido tudo, sem aviso, sem permissão. E mais, ele estava com o dinheiro de tudo aquilo. Aquela casa, aquelas lembranças, estavam nas mãos de quem nunca mereceu. O que mais me doía era saber que, em vez de cuidar de mim, ele usou a minha fragilidade para tirar tudo que eu tinha. Eu não sabia por onde começar, mas uma coisa eu sabia.
Eu não iria deixar que ele saísse impune. Minha vingança estava começando, e Pedro não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eu iria recuperar tudo, cada pedaço da minha vida, e ele iria pagar pelo que fez. O que aconteceu em seguida é algo que ele nunca vai esquecer. Agora me conte, de onde você está assistindo este vídeo? Qual é a sua cidade? E me diga, já passou por algo parecido? Deixe um comentário abaixo, porque eu adoraria saber o que você pensa sobre esta história e o que faria se estivesse no meu lugar. Vou adorar ler suas opiniões. Eu nunca imaginei que meu neto faria isso comigo. Eu sempre o amei, cuidei dele, ensinei os valores que acreditava serem fundamentais na vida. Mas ao longo do tempo, algo começou a mudar e eu não soube ver. Não vi, porque estava enfraquecida. Estava no hospital, tentando me recuperar de uma cirurgia, e mal sabia que ele já havia começado a me trair de uma maneira cruel e implacável. A primeira vez que algo me soou estranho foi quando ele começou a aparecer no hospital com frequência. Eu o via com aquele sorriso falso, como se tudo estivesse bem. Mas ao mesmo tempo, ele estava diferente. Eu sabia que ele não estava mais tão interessado em saber como eu estava, mas sim no que eu tinha. Eu não queria acreditar, mas no fundo, minha intuição me dizia que algo estava errado. Mas foi só quando voltei para casa, ainda fraca e com o corpo dolorido, que percebi o que ele havia feito. Eu fui até minha casa e tudo estava diferente. Eu passei pela porta e a primeira coisa que notei foi o silêncio. O que havia acontecido? Onde estavam os móveis? Onde estavam as lembranças de tantos anos? Minha casa, minha vida, tudo que eu tinha construído, já não era mais meu. Lá estava ele, meu neto, dizendo que tudo estava bem. Ele até teve a coragem de me falar, com a maior naturalidade, que algumas coisas haviam sido vendidas para ajudar a pagar as contas. Vendidas? Como assim? Eu perguntei. Mas eu estava fraca. Não consegui reagir de imediato. Fui me arrastando pela casa, tentando entender o que estava acontecendo, mas as evidências estavam diante de mim. Não havia mais nada. Os quadros da parede, os móveis antigos da família, até os livros que eu tanto amava. Tudo desaparecera. Foi aí que o peso da dor me atingiu. Eu senti que ele não só havia vendido minha casa, mas ele havia me tirado tudo o que eu era, tudo o que representava minha história. Ele fez isso enquanto eu estava doente, enquanto eu estava em uma cama de hospital, confiando nele, acreditando que ele cuidava de mim. Eu fui até o escritório e ali estavam os papéis, contratos, documentos que Pedro, meu neto, havia assinado em meu nome, autorizando a venda da minha casa e de outros bens. Eu nunca imaginei que ele faria isso. Eu não queria acreditar, mas tudo estava ali. As provas estavam na minha frente, e o que parecia impossível agora era uma cruel realidade. Eu o enfrentei, mas ele me disse que estava apenas ajudando. Como se isso fosse suficiente para justificar tudo o que ele havia feito. Mas eu não estava mais disposta a ouvir desculpas. Eu sabia que precisava fazer algo. Ele pensou que me tinha derrotada, mas ele estava tão errado. Eu não ia deixar que ele saísse impune. Nunca. Eu sabia que a justiça não viria sozinha. Eu ia atrás dela e ele não teria como escapar. O que aconteceu depois? A minha vingança estava apenas começando. Eu sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que não poderia fazer tudo sozinha. Foi quando fui até um velho amigo, um advogado, que me ajudou a ver que havia uma forma de reverter tudo o que Pedro tinha feito. Mas o que eu não sabia é que ele também estava mais envolvido do que eu imaginava. A descoberta que fiz me deu a força para seguir em frente. E agora, o jogo estava prestes a virar. Eu sabia que precisava agir rapidamente. Pedro, meu neto, me traíra de uma maneira tão calculada e cruel que eu não conseguia acreditar que ele poderia ser capaz de fazer isso comigo. Mas a verdade estava ali, diante dos meus olhos, e eu precisava de ajuda. Não podia fazer isso sozinha, não daquela maneira. Eu estava fisicamente debilitada, ainda me recuperando da cirurgia, e minha mente estava sufocada pela dor da traição. Precisava de alguém para ajudar a dar o próximo passo, alguém que soubesse o que fazer. Não podia mais esperar. Eu precisava agir. Foi então que pensei em Luiz, o advogado da família. Ele sempre foi um homem de confiança.
Alguém com quem minha família sempre trabalhou em questões legais importantes. Desde que minha saúde começou a falhar, ele sempre esteve por perto, resolvendo questões do patrimônio, cuidando de contratos, ajudando na parte burocrática de tudo. Eu sabia que, se alguém poderia me ajudar a entender a profundidade da manipulação de Pedro, seria Luiz. Ele seria a chave para reverter essa situação. Mas também sabia que ele poderia me dar a resposta que eu não queria ouvir. Mesmo assim, fui atrás dele. Eu precisava saber o que mais Pedro e Antônio haviam feito. Precisava entender o que eles estavam planejando e, de uma vez por todas, acabar com isso. No dia em que fui até o escritório de Luiz, estava mais nervosa do que imaginava. Sabia que não havia mais tempo a perder. A venda dos meus bens já estava acontecendo, e a situação só piorava a cada minuto. Entrei no escritório e, ao ver o rosto familiar do Luiz, um peso começou a sair dos meus ombros. Ele era como uma âncora em meio à tempestade. Me sentei à sua frente e, sem esperar muito, comecei a contar tudo o que havia acontecido. Falei sobre Pedro, sobre como ele tinha vindo me visitar com frequência no hospital, como ele se mostrava preocupado, mas com um interesse no fundo dos olhos que eu não conseguia entender na época. Eu achei que ele estava fazendo tudo por mim, por me amar, falei, a voz embargada. Eu não conseguia perceber que ele estava apenas planejando o meu fim, o fim de tudo o que eu construí. Luiz me olhou com uma expressão grave, mas paciente, ouvindo com atenção cada palavra. Ele não me interrompeu, e isso só aumentou a minha sensação de que eu estava falando com alguém que entendia a gravidade da situação. Quando terminei, Luiz se levantou e foi até uma estante, pegando uma pasta espessa. Colocou-a sobre a mesa e começou a folhear os papéis com calma, sem pressa, como se já soubesse o que estava por vir. Dona Eulália, disse ele, com uma voz mais séria, o que você me contou é muito mais grave do que eu imaginava. Pedro não agiu sozinho. Ele estava sendo manipulado por outra pessoa. Alguém que tem mais envolvimento nisso do que você imagina. E essa pessoa, Dona Eulália, é ninguém menos que Antônio. Antônio. O nome me soou como um soco no estômago. Antônio sempre foi um bom amigo de minha família, uma pessoa de confiança, alguém que, por anos, esteve ao meu lado em momentos difíceis. Eu sabia que ele enfrentava dificuldades financeiras, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de me trair de forma tão cruel. Antônio. Ele foi meu amigo, alguém que sempre me dizia que estaria lá para mim. Como poderia estar envolvido nisso? Como ele pode ter feito parte disso? Isso não fazia sentido para mim. Meus pensamentos começaram a se atropelar e eu me senti completamente perdida, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Antônio, falei, com a voz trêmula, ainda sem acreditar no que Luiz estava dizendo. Como ele está envolvido? Luiz me mostrou os documentos na pasta e me explicou o que havia encontrado. Havia contratos de venda de propriedades, registros de transferência de bens e até mesmo movimentações bancárias que indicavam que Antônio estava diretamente envolvido nas transações financeiras. Luiz me disse que os dois, Pedro e Antônio, estavam em contato constante. E pior, Antônio era quem estava dando as ordens para que as vendas acontecessem, possivelmente com a ajuda de contatos financeiros que ele tinha. Pedro pode não saber tudo, Luiz explicou. Antônio deve ter usado a confiança que ele tinha em você para manipular o que ele precisava. Antônio tem uma rede de contatos que o ajuda a esconder os rastros. Ele provavelmente tem outros parceiros que não podemos identificar ainda. Mas, Dona Eulália, isso vai muito além de uma simples traição de um neto. Pedro estava envolvido, mas foi Antônio quem arquitetou o plano. Eu não sabia o que dizer. Eu estava em choque. Como poderia Antônio, de todos os amigos da minha vida, ser o responsável por isso? Ele era alguém que sempre esteve ali, sempre me apoiou, até mesmo quando as coisas estavam difíceis. Ele conhecia meus segredos, sabia das minhas fraquezas, sabia de tudo. E agora, ele estava usando tudo isso contra mim. Eu não posso acreditar nisso, sussurrei. Antônio era meu amigo. Ele me usou? Como ele pôde fazer isso comigo? Luiz suspirou e se sentou novamente. Ele parecia pesar cada palavra antes de falar, como se estivesse tentando me dar algum consolo. Eu sei, Dona Eulália.
Eu sei como isso é difícil, mas a verdade é que ele viu em você uma oportunidade. E Pedro? Bem, ele provavelmente não tem ideia de tudo o que Antônio fez para controlá-lo. Mas uma coisa é certa: o jogo deles não acabou. Eles acham que ganharam, mas a senhora ainda tem uma chance de reverter isso. Eu senti uma raiva crescendo dentro de mim, uma raiva que queimava como fogo nas minhas veias. Como pude ser tão cega? Como não vi isso antes? Mas a dor da traição, essa dor que parecia me rasgar por dentro, deu lugar a algo mais poderoso: a vingança. Eu não podia mais ser a vítima. Não quando sabia que tinha meios de fazer isso dar certo. Luiz, disse com firmeza, eu vou recuperar o que é meu. Não vou deixar que Pedro e Antônio saiam impunes. Eu vou fazer justiça e eles vão pagar pelo que fizeram. Luiz me olhou com uma expressão de admiração. Eu sabia que a senhora tinha isso dentro de si, dona Eulália. Agora precisamos agir rápido. Pedro e Antônio vão tentar esconder tudo, mas temos o tempo a nosso favor. Vamos reverter tudo o que foi feito, mas precisamos ser estratégicos. Eu não sabia exatamente o que faria em seguida, mas a única coisa que eu sabia era que Pedro e Antônio não seriam mais os donos do jogo. Eles achavam que me derrubaram, mas a vingança estava apenas começando. Eu iria atrás de tudo o que me foi tirado: minha casa, meus bens, minha dignidade. A minha vida havia sido marcada por lutas, por dificuldades, por perdas, mas agora estava pronta para uma nova batalha. E dessa vez, eu não iria perder. Eles achavam que tinham vencido, mas estavam prestes a aprender o quanto eu ainda podia lutar. Eu me levantei, sentindo uma força nova, e disse a Luiz: começaremos amanhã. Não vou dar um passo atrás, e vou fazer com que Pedro e Antônio paguem por isso. O plano estava começando a tomar forma, mas eu sabia que Pedro não seria fácil de derrubar. Ele tinha o poder, ele tinha a confiança de quem acreditava que estava no controle. Mas eu já tinha os movimentos certos, e logo perceberia que a vingança, como toda boa estratégia, se serve fria. A primeira jogada seria delicada, mas fatal. Eu não ia perder tempo. O momento da reviravolta estava chegando, e eu não ia deixar escapar a chance de fazer justiça. Eu já sabia que não podia mais confiar em ninguém. A traição de Pedro e Antônio foi um golpe tão duro que, ao perceber tudo o que estava acontecendo, uma raiva queimava dentro de mim. Mas a raiva também me deu clareza, força, uma força que eu nem sabia que ainda existia em mim. Eles pensaram que me tinham derrotada, mas na verdade o jogo estava apenas começando. E eu seria a jogadora principal agora. Não havia mais tempo para ficar lamentando ou chorando. Eu precisava me levantar e agir. A vingança que planejei não seria feita de uma vez só, mas com cada movimento calculado, cada peça sendo movida lentamente no tabuleiro. Pedro e Antônio tinham acreditado que tinham tudo sob controle. Mas o que eles não sabiam era que eu estava tão à frente deles quanto uma jogada de xadrez. Eu sabia que precisava de um plano. Não seria algo impulsivo, mas algo que fosse eficaz, que derrubasse Pedro e Antônio sem que eles soubessem o que estava acontecendo até ser tarde demais. Eu não poderia agir com pressa. Eu não poderia ser precipitada. Eu precisava ser astuta, mais inteligente do que eles. E para isso, eu precisava de tempo. Fui ao encontro de Luiz novamente. Ele era o único em quem eu confiava e estava mais do que nunca disposto a me ajudar. Juntos, começamos a elaborar um plano que, no final, nos daria o controle da situação. Mas eu sabia que cada passo precisaria ser minuciosamente pensado, cada movimento, cada palavra, cada ação. Se eu errasse, perderia tudo. Precisamos ser discretos, dona Eulália, Luiz me disse, com um olhar que refletia a mesma determinação que eu sentia. Pedro e Antônio não podem saber que estamos trabalhando para reverter tudo. Precisamos ser cuidadosos, calcular cada passo com precisão. A vantagem está do nosso lado, mas isso só vai funcionar se agirmos da maneira certa. Eu concordava com ele. Eu sabia que minha vulnerabilidade era um ponto a ser explorado, mas também sabia que minha experiência e sabedoria, ao longo dos anos, poderiam ser usadas contra eles. A confiança que eles tinham em mim era o que os faria cair. Eles acreditavam que, porque eu estava doente, estava fraca, eu era fácil de manipular.
Mas a verdade era outra. Eu estava mais forte do que nunca. A dor da traição tinha acendido algo em mim que me empurrava para a frente. Agora eu tinha um objetivo: a recuperação dos meus bens e a humilhação de quem me traiu. Eu não queria mais ser a vítima, queria ser a vencedora. Queria devolver 10 vezes mais tudo o que Pedro e Antônio fizeram comigo. E o que eles não sabiam era que cada passo meu seria uma lição de como a justiça se faz. Eu sabia que, em algum momento, teria que confrontá-los. Mas para isso, precisava ser mais do que estratégica. Eu precisava ser implacável. Nos dias que se seguiram, Luiz e eu trabalhamos em silêncio. Começamos a estudar os registros financeiros, as transações feitas por Pedro e Antônio. Havia muito mais envolvido do que apenas a venda da minha casa. Eles estavam tentando ocultar o dinheiro em contas bancárias, disfarçando as transações com o nome de empresas fantasmas e até fazendo transferências para países estrangeiros. Mas não era nada que não pudéssemos descobrir. Eu estava determinada a rastrear cada centavo que eles haviam roubado de mim. Eu também comecei a me infiltrar mais nos círculos deles. Sabia que Pedro frequentava determinados lugares onde ele achava que estava seguro. Fui até a casa de Antônio, disfarçada, e observei de longe. Eu o vi entrando e saindo de sua casa com papéis que pareciam importantes. Ele estava nervoso, o que me disse que algo estava errado. Ele sabia que a qualquer momento eu poderia descobrir tudo. A pressão estava começando a afetá-lo, e isso era algo que eu usaria contra ele. Mas para que o plano tivesse sucesso, eu precisava que ele acreditasse que nada havia mudado, que ele ainda estava no controle. Quando percebi que ele estava começando a ficar desconfortável, sabia que era o momento de agir. A confiança deles estava começando a vacilar, e eu estava pronta para dar o primeiro golpe. Foi então que comecei a me aproximar de outras pessoas, de amigos antigos que ainda poderiam me ajudar. Conversei com pessoas que Antônio e Pedro subestimavam, pessoas que sabiam mais do que aparentavam. A rede de informações estava se expandindo. Eu estava armando uma teia ao redor deles, e eles não faziam ideia disso. Cada um dos meus movimentos estava se conectando, e aos poucos a verdade estava começando a vir à tona. Eu sabia que a primeira coisa que precisava fazer era atacar onde mais doía: a casa. Não seria fácil, mas era essencial que eu a recuperasse. A casa não era só um bem material, era tudo o que representava minha vida, minhas memórias. Pedro e Antônio não sabiam, mas eu tinha mais poder sobre a propriedade do que eles imaginavam. Luiz conseguiu descobrir um pequeno erro em um dos documentos de venda da casa. Eles haviam deixado uma brecha, uma falha no contrato que poderia ser usada para anular a transação. Esse erro foi a chave que me daria a vantagem. Agora, o movimento estava em minhas mãos. Mas não seria só isso. Eu queria mais. Eu queria fazer com que eles sentissem a dor de perder tudo, como eu perdi. E eu sabia como fazer isso. Naquela noite, enquanto Luiz e eu discutíamos os próximos passos, meu telefone tocou. Era Pedro. A sensação que tive ao ver o nome dele no visor foi indescritível. Eu sabia que ele estava tentando me convencer de que tudo o que ele fez foi para o meu bem, como se tivesse uma desculpa para cada erro cometido. Mas eu não cairia nessa. Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele queria me fazer acreditar que ele ainda era o neto querido, que tudo seria resolvido se eu simplesmente perdoasse. Atendi, com uma voz controlada, mas cheia de amargor. Pedro, eu sei o que você fez, e você vai pagar por isso. Ele tentou desviar, falar sobre como as coisas haviam acontecido, como ele tentou fazer as coisas do jeito certo. Mas não havia nada que ele pudesse dizer que mudasse o que eu sabia. Eu não te reconheço mais, Pedro. Você e Antônio acham que têm controle sobre tudo, mas agora é minha vez. Ele tentou se justificar, dizendo que tudo havia sido feito por necessidade, que ele estava fazendo tudo por mim, para que eu não me preocupasse com as dívidas. Mas eu sabia que era mentira. Eu sabia que ele queria a casa, o dinheiro, tudo o que eu tinha. E mais do que isso, ele queria o meu controle. Ele queria me ver impotente, sozinha, sem nada. Você não sabe com quem está lidando, Pedro. Eu vou recuperar o que é meu. E você vai ver o que acontece quando alguém é traído por aqueles em quem confia. A conversa terminou rapidamente.
E quando desliguei, algo dentro de mim se acendeu. Eles estavam prestes a entender que me subestimaram. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Eu tinha todos os recursos para virar esse jogo a meu favor. Eles estavam perdendo a vantagem. E logo, muito logo, a vingança começaria a se concretizar. Agora que eu tinha os primeiros passos do plano sob controle, sabia que Pedro e Antônio estariam cada vez mais desesperados para esconder os rastros. A guerra estava prestes a começar, e eu faria com que pagassem caro pelo que fizeram. A próxima jogada seria difícil, mas eu tinha a vantagem. Eles não sabiam que já estavam em uma armadilha bem preparada, e a justiça estava finalmente ao meu alcance. Eu não seria mais a vítima. A vingança era minha, e nada poderia impedir que a justiça fosse feita. O relógio marcava a hora de agir. Eu já sabia que não poderia esperar mais. Pedro e Antônio achavam que estavam no controle, mas isso estava prestes a mudar. Eu, Dona Eulália, sabia o que era perder tudo, o que era ser traída por aqueles em quem mais confiava. Mas agora, não só havia recuperado a força, como também minha mente estava mais afiada do que nunca. A vingança, como toda boa estratégia, se serve fria, e a minha estava apenas começando a se desenrolar. Tudo o que fiz nos últimos dias foi planejado meticulosamente. Eu não poderia dar a chance a Pedro e Antônio de verem minhas intenções. Eles precisavam acreditar que estavam em segurança, que nada estava acontecendo. Era assim que eu conseguiria golpeá-los da maneira mais eficaz. Eles queriam controlar tudo. Não sabiam que eu estava armando minha própria armadilha, uma que traria a verdade à tona e os faria perder tudo, assim como eu perdi. Primeiro, comecei com a casa. Aquele foi o ponto de partida, porque sem ela, eles teriam acesso ao que mais importava: meu legado, a minha memória. Luiz, meu advogado, ajudou-me a organizar os documentos necessários para contestar a venda. Lembro-me claramente da noite em que ele me ligou para me contar sobre o erro no contrato, o pequeno deslize que abriria a porta para reverter tudo. O documento estava assinado por Pedro, mas havia um detalhe crucial que indicava uma falha na legalidade da transação. Pedro pensou que estava em uma situação irreversível, mas eu estava a um passo de virar o jogo. Foi nesse momento que, com a ajuda de Luiz, começamos a preparar a anulação da venda da casa. Eu sabia que Pedro ficaria completamente surpreso, talvez até apavorado, ao descobrir que todo o seu esforço para me destruir seria jogado por terra. Ele nunca imaginou que eu fosse capaz de descobrir o erro no contrato. Ele achava que estava lidando com uma mulher fraca, sem poder, sem controle. Mas eu estava prestes a provar que ele estava errado. No entanto, o maior desafio era Antônio. Eu sabia que ele estava sempre atento, sempre tentando encontrar uma maneira de ficar à frente de tudo, como uma sombra se movendo nas sombras. Ele estava mais cauteloso que Pedro, mas isso só me dava mais tempo para preparar a próxima jogada. Antônio, como todos os manipuladores, tinha uma necessidade de controle, e esse era o ponto fraco que eu poderia explorar. Se havia algo que ele temia mais do que a justiça, era perder o controle sobre sua própria vida. A primeira vez que me encontrei com Antônio depois de descobrir toda a verdade, ele estava tão convencido de que eu não perceberia nada que não teve problemas em mostrar sinais de nervosismo. Eu o vi, quando passei pela rua onde ele morava, em uma conversa apressada com uma pessoa que não conhecia, mas que parecia ser alguém do seu círculo íntimo. Ele falava baixo, mas o suficiente para que eu pudesse ouvir palavras como dinheiro e documentos. Aquilo foi o suficiente para que meu instinto de caçadora se acendesse ainda mais. Ele estava começando a se desesperar. Ele sabia que as coisas estavam começando a escapar do controle dele. E foi isso que eu precisava. Antônio tinha uma mania de não guardar segredos por muito tempo. Ele confiava demais nos contatos errados e naquelas pessoas que o alimentavam com informações que ele achava úteis. O que ele não sabia era que cada passo que ele dava me aproximava daquilo que eu queria. Ele estava se aproximando de um beco sem saída, e eu sabia que, com o tempo, ele começaria a mostrar sinais de insegurança. Era exatamente isso que eu precisava para dar o golpe final. Naquele momento, decidi que era hora de agir. Eu precisava de provas concretas para derrubá-lo, e eu sabia que as testemunhas não falariam por mim. Eu teria que ser mais inteligente, mais astuta.
Fui ao escritório do advogado novamente e, com a ajuda dele, começamos a investigar ainda mais a fundo as transações feitas por Antônio. Ele havia sido astuto ao ocultar muitos dos documentos, mas havia uma coisa que ele não havia considerado: a falha nos registros bancários. Sabíamos que a única maneira de acertar um golpe no ponto certo era encontrando algo que ele não pudesse apagar ou esconder. Foi então que descobrimos um e-mail comprometedores trocado entre Antônio e um associado. O e-mail dizia, em termos claros, que Antônio estava tentando garantir uma venda de uma propriedade, que ele afirmava ser minha, de forma totalmente irregular. Mas o que me fez sorrir foi o final da mensagem. Nada disso pode ser rastreado, e caso alguém desconfie, temos tudo preparado para afastar qualquer investigação. Era isso que eu precisava. Uma prova clara de sua cumplicidade. Agora, eu poderia finalmente confrontá-lo, sem que ele tivesse como negar a verdade. Mas eu sabia que ele não seria fácil de derrotar. Antônio era esperto, e ele tentaria de tudo para reverter a situação. Ele ficaria desesperado, e essa era a minha chance. Eu precisava fazer com que ele visse que estava em um caminho sem volta. Com a ajuda de Luiz, o plano foi colocado em prática. A primeira jogada foi simples: apresentar os documentos do erro no contrato à justiça. Pedro, sem saber de nada, se sentiu seguro com a venda da casa, mas ele não sabia que aquilo estava prestes a ser desfeito. A sensação de controle estava completamente nas minhas mãos agora. O segundo movimento seria mais direto: confrontar Antônio. Eu o chamaria para uma reunião onde ele acreditaria que poderia resolver as coisas de forma amigável. O que ele não sabia era que essa reunião seria o fim da linha para ele. O dia chegou e tudo estava pronto. Eu estava prestes a dar o golpe de misericórdia. A reunião com Antônio foi marcada e eu sabia que ele viria com a esperança de que tudo ainda fosse possível. Eu sabia que ele tentaria se mostrar calmo, controlado, mas eu estava preparada. Ele não teria como escapar. Eu entrei no restaurante, meu coração batendo mais rápido do que o normal. Ele estava lá, esperando na mesa, com aquele sorriso dissimulado no rosto. Eu me sentei à sua frente, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ele começou a falar sobre como as coisas estavam se encaminhando bem, sobre como eu deveria ser grata pelo que ele tinha feito, pela maneira como ele e Pedro estavam ajudando a administrar tudo enquanto eu estava doente. Você sabe, Eulália, eu fiz tudo isso por você, para que você não tivesse que se preocupar com nada. Tudo foi feito para seu bem, ele disse, com um tom suave e convincente. Eu não pude deixar de rir, baixinho. Você fez tudo isso por mim? Antônio, você me traiu. Você e Pedro roubaram tudo o que eu tinha e ainda tenta me convencer de que estava fazendo isso por minha causa? Ele parou por um momento, surpreso com a minha reação. O que você está dizendo? Eu sei de tudo, Antônio. Sei de todas as transações, dos e-mails, das mentiras, e agora você vai pagar. Não importa o que você tenha feito para esconder os rastros, tudo está na justiça agora, e não vai mais haver escapatória. A expressão dele mudou instantaneamente. Ele tentou falar, tentar se justificar, mas as palavras dele foram um desperdício. Eu já tinha o controle. Eu sabia que ele tentaria negar, mas sabia também que ele estava perdido. O jogo estava quase ganho, mas Pedro ainda não sabia o que estava por vir. Ele acreditava que tudo estava sob controle, mas a verdade começava a emergir. A vingança, finalmente, estava a um passo de ser completa. No entanto, a última jogada seria a mais difícil e imprevisível de todas. Eu não poderia deixar que nada escapasse. O confronto final estava chegando, e Pedro e Antônio logo saberiam quem estava no comando. O calor da vitória estava perto, mas algo dentro de mim começou a questionar o preço que eu pagaria por isso. O plano estava sendo executado perfeitamente e eu sabia que a justiça seria feita, mas havia algo mais. Algo que eu não podia ignorar. O que mais me assustava não era o que eu havia feito, mas o que ainda estava por vir. Eu sabia que, ao fazer isso, estava mudando minha vida para sempre. A vingança, por mais que fosse doce no início, estava começando a ter um sabor amargo. Cada movimento que eu dava, cada peça que se encaixava, parecia me afastar ainda mais da mulher que eu fui. O que começou como uma forma de recuperar o que me foi tirado estava se tornando uma obsessão,
algo maior do que eu imaginava. Cada passo me aproximava mais do confronto final, e eu não podia mais voltar atrás. Quando Luiz e eu começamos a reunir as provas, fiquei mais segura. As transações fraudulentas de Antônio estavam claras como a luz do dia. Cada documento, cada e-mail trocado, cada transação bancária, tudo estava à vista. E Pedro não tinha como negar. Ele já estava em um canto sem saber o que fazer. E ainda assim, eu me peguei pensando: e se ele fosse minha última chance de perdão? E se no fundo houvesse algo de bom nele, algo que valesse a pena tentar salvar? Mas logo esses pensamentos foram dissipados. Eu sabia que ele não merecia perdão, que ele havia traído minha confiança de forma irreparável. As dúvidas começaram a me assolar. Eu tinha o poder. A vitória estava ao meu alcance. Mas a quem eu teria que sacrificar para alcançar isso? Pedro, meu neto, ainda era meu sangue. Eu o criei, o ensinei, o amei como um filho. Mas ele me traiu de uma maneira que me fez questionar se realmente havia um pedaço dele que ainda merecia a minha compaixão. E Antônio? Bem, Antônio foi um amigo. Mais que isso, ele foi alguém que compartilhou minha vida por tantos anos, que esteve presente quando tudo parecia dar errado, e agora ele era o grande vilão, o traidor. Eu sabia que ele precisava pagar, mas ainda assim havia uma parte de mim que questionava se a vingança, afinal, valia a pena. Esses sentimentos conflitantes começaram a me consumir à medida que o momento da verdade se aproximava. A cada dia, mais peças se encaixavam, mais verdades se revelavam. Luiz me tranquilizava, dizendo que o caminho que eu estava tomando era o certo. A justiça não é para os fracos, ele dizia. Você já fez tudo por eles, agora é hora de fazer por você. Mas eu me sentia mais vazia do que nunca. O que eu ganharia ao recuperar minha casa e expor Antônio? Eu estaria realmente satisfeita com isso? O que eu perderia no processo? Eu já havia perdido tanto, mas ao mesmo tempo tinha a sensação de que a vingança não seria o fim. Ela traria algo mais. Algo que eu não estava pronta para encarar. Eu não queria me perder nessa luta. Não queria me tornar alguém que fosse definida apenas pela dor da traição. E, no entanto, aqui estava eu, à beira de algo tão grande que mal conseguia respirar. Eu precisava terminar o que começamos, mas não podia deixar que isso me destruísse. A vitória não deveria vir com um preço tão alto. Foi quando, no silêncio da noite, após horas de análise dos documentos e da preparação para o grande confronto, eu recebi uma mensagem que mudou tudo. O telefone vibrou e a tela iluminou meu rosto. Era uma mensagem de Pedro. Eu nunca imaginaria que ele tentaria entrar em contato de novo. Ele, o neto que havia tentado me derrubar, estava agora implorando por um pouco de misericórdia. Vovó, por favor, me perdoe. Eu me arrependo profundamente do que fiz. Eu estava perdido, fraco, e não vi o que estava fazendo até ser tarde demais. Por favor, me dê uma chance para consertar isso. Você é tudo para mim. Eu te amo. As palavras que Pedro escreveu não eram novas para mim. Eu já sabia o que ele estava tentando fazer. Ele queria reverter a situação, fazer com que eu sentisse pena dele, para que eu o perdoasse e desse uma chance a ele. Ele sabia que a justiça estava prestes a alcançá-lo, e agora estava tentando se salvar com palavras vazias, com promessas que ele nunca cumpriria. Mas algo no fundo da minha alma me dizia que, por mais que as palavras dele fossem convincentes, por mais que eu ainda o amasse como neto, não havia como voltar atrás. Eu não poderia mais acreditar nele. Eu fiquei ali, olhando para a tela do meu telefone, por longos minutos. O que eu deveria fazer? Eu estava tão perto da vitória, tão perto de recuperar o que era meu. Mas, ao mesmo tempo, o peso de minhas próprias ações estava começando a me esmagar. O que aconteceria se eu o perdoasse? Ele mudaria? Ele faria as pazes com o que fez? Ou seria mais um engano, mais uma mentira para me fazer acreditar que ele merecia o que estava pedindo? A resposta veio clara, embora difícil de aceitar. Não. Eu sabia que Pedro não merecia mais a minha confiança. Ele escolheu o caminho da traição, e por mais que tentasse me convencer do contrário, já não havia mais espaço para o perdão. A justiça seria feita, e ele pagaria por tudo o que fez. Com essa decisão,
O peso que eu sentia dentro de mim diminuiu um pouco, mas a dor ainda estava lá, cravada em meu coração. A vingança era o único caminho agora, e a partir daquele momento não havia mais volta. Eu ia até o fim. No dia seguinte, o confronto aconteceria. Pedro e Antônio seriam desmascarados e a verdade seria revelada para todos, não apenas para mim, mas para todos que estavam envolvidos, que permitiram que a mentira e a corrupção tomassem conta do que era, até então, uma família. Eu sabia que eles estavam preparados para lutar, mas eu estava mais do que pronta para enfrentá-los. Eu estava decidida, mais do que nunca, a recuperar minha vida. Eu sabia que nada seria fácil. Pedro tentaria se defender, Antônio se esconderia, mas a verdade estava do meu lado, e nada poderia impedir que ela fosse ouvida. Eu não queria mais ser vista como a vítima. Agora, eu era a justiceira, e eles iriam pagar. O momento do confronto final estava chegando. Pedro e Antônio não sabiam que o jogo já estava perdido. Eu estava mais forte do que nunca, e a vingança que planejei se tornaria realidade. Eles tentariam se defender, mas eu já tinha todos os documentos, todas as provas que precisávamos. Era hora de finalmente colocar tudo a limpo e mostrar a eles que ninguém pode brincar com os sentimentos de uma mulher determinada. O fim estava próximo, e a justiça seria feita. Finalmente, o momento da verdade estava chegando. O confronto que tanto planejei, que tanto desejei, estava prestes a acontecer. Eu sabia que a batalha que enfrentaria não seria apenas física, mas mental e emocional. O que Pedro e Antônio haviam feito comigo não podia ser deixado impune. Eles estavam prestes a descobrir que, mesmo na minha idade, eu ainda tinha a força necessária para fazer justiça. E essa justiça não seria suave. Não depois de tudo o que eles fizeram. Desde o momento em que percebi o quanto tinha sido manipulada, o quanto minha própria família estava envolvida em um plano tão sujo, eu me preparei. Eu sabia que o enfrentamento final não seria apenas uma questão de expor a verdade. Havia mais em jogo: minha dignidade, minha honra e o direito de reverter a destruição que causaram em minha vida. Eu não iria deixar que essa traição, essa manipulação, passasse sem consequências. A verdade, finalmente, estava prestes a ser revelada, e Pedro e Antônio precisavam entender que nada poderia apagar o que haviam feito. Era uma manhã fria, e a sensação de tensão estava no ar. Luiz, meu advogado, estava comigo, assim como algumas pessoas de confiança, aquelas que eu sabia que poderiam me ajudar a tomar a frente da situação. Eu ainda tinha que estar calma, mesmo com o fogo queimando dentro de mim. Eu sabia que, se mostrasse fraqueza, eles poderiam tentar usar isso contra mim. Eu tinha que ser implacável, não só com eles, mas com tudo o que estava ao meu redor. Eles acreditavam que podiam me silenciar, que podiam me derrotar, mas eu sabia o que fazer. Eu era a dona do jogo agora. A reunião estava marcada para o meio-dia. Pedro e Antônio foram convocados para uma conversa formal sobre a recuperação de meus bens, uma reunião que, na realidade, seria o palco para o desmascaramento de suas ações. Eles estavam confiantes, achando que poderiam me convencer a desistir de minha vingança. Eu sabia que Pedro, principalmente, ainda nutria a esperança de que eu fosse amolecer e perdoá-lo, como sempre fiz. Ele me via como alguém com coração mole, alguém que sempre daria a ele mais uma chance. Mas ele estava enganado. Ele não sabia do que eu era capaz. Eu me preparei mentalmente, sabendo que teria que ser firme e clara. Não poderia dar espaço para me manipularem mais. Não dessa vez. Quando Pedro entrou na sala, seu olhar era cauteloso. Ele estava tentando manter a compostura, mas eu via claramente o nervosismo em seus olhos. Ele sabia o que estava em jogo. Ele sabia que sua mentira estava prestes a ser descoberta, mas acreditava que ainda poderia controlar a situação. Antônio, por outro lado, parecia mais calmo. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas muito calculista. Ele tinha um sorriso confiante no rosto, mas havia algo no ar que o fazia parecer mais inseguro do que de costume. Vovó, eu pensei que poderíamos resolver isso de uma maneira mais tranquila. Eu errei, sim, mas por favor, entenda. Tudo o que fiz foi por você.
para te ajudar a resolver as coisas com a casa, com as dívidas. Eu não o interrompi, mas a dor dentro de mim aumentava a cada palavra que ele dizia. Ele estava tentando novamente me manipular. Ele pensava que, com esse pedido de desculpas, eu o perdoaria. Mas ele estava errado. Pedro, não há mais o que conversar. Não há mais o que resolver. Falei, com a voz firme e cheia de uma autoridade que até eu mesma me surpreendi. Você e Antônio tentaram me enganar. Me usaram. Manipularam tudo. E agora, a verdade será exposta. Você vai pagar pelas suas ações. Ele tentou se defender, mas eu já sabia que não havia mais espaço para palavras vazias. A mentira dele já tinha sido desmascarada. Eu entendo que você esteja chateada, vovó, mas eu sou seu neto. Você sempre me amou, sempre me ensinou o que é certo. Por favor, me perdoe. Eu te imploro. Eu estava perdido, eu não sabia o que estava fazendo. Eu sabia o que ele estava tentando fazer. Ele queria me ver fraquejar, queria que eu sentisse pena dele. Mas não mais. O dano estava feito e nada que ele dissesse poderia mudar isso. Pedro, você não entende o que fez. Falei, com a dor ainda em minha voz, mas com uma firmeza que ele não estava esperando. Você destruiu nossa relação, nossa confiança. Eu te criei, te ensinei a diferença entre o certo e o errado. E agora você vem até aqui, tentando me convencer de que suas mentiras não são culpa sua. Isso não é amor. Isso é manipulação. Ele abaixou a cabeça, como se estivesse finalmente aceitando que não havia mais volta. Mas então ele olhou para Antônio, como se buscasse algum tipo de apoio. Antônio, por sua vez, mantinha um semblante calmo, mas seus olhos, agora, estavam carregados de algo mais. Havia um medo sutil, um medo que ele tentava esconder, mas que era impossível de ignorar. Ele sabia que a hora da verdade estava chegando, e ele não sabia como escapar dela. E você, Antônio? Perguntei, olhando diretamente em seus olhos. O que tem a dizer sobre tudo isso? Ele tentou se manter impassível, mas via tensão em seus ombros. Ele sabia que o que estava acontecendo não tinha volta. Eu fiz o que fiz para proteger nossa família. Eu estava tentando ajudar, tentando evitar que você perdesse tudo. Eu pensei que, ao fazer o que fiz, você ficaria mais tranquila. Eu ri sem humor algum. Você acha que me ajudar era roubar tudo o que eu tinha? Manipular meu neto para que ele me enganasse? Você não é um amigo, Antônio. Você é um traidor. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Ele estava sem palavras, porque sabia que sua mentira estava prestes a ser desmascarada de uma vez por todas. Eu tinha todas as provas. Luiz havia reunido tudo o que era necessário para que ele e Pedro fossem expostos. Cada transação fraudulenta, cada e-mail, cada mentira. E, mais importante, a falha no contrato que eles usaram para vender minha casa estava prestes a ser anulada. A tensão no ar era palpável. Eu sabia que o confronto final estava acontecendo e a verdade estava se revelando. Pedro e Antônio já não podiam mais negar o que haviam feito. Eu já sei de tudo, Antônio. Sei de cada transação que você fez, de cada mentira que você contou. Você achava que poderia me enganar, mas não sabia com quem estava lidando. Falei com uma frieza que me surpreendeu. Antônio, agora, parecia derrotado. Ele sabia que o fim estava próximo. Ele e Pedro, que antes pareciam confiantes, estavam agora em um ponto sem retorno. Não havia mais como fugir. Eu tinha todas as provas que precisava e a justiça estava ao meu alcance. E quando olhei para Pedro pela última vez, algo dentro de mim se partiu. Eu amava aquele menino, mas ele fez uma escolha que não tinha perdão. E, por mais que a dor ainda me consumisse, eu sabia que o que estava fazendo era o certo. A justiça seria feita e a vingança seria doce. Mas a lição que Pedro e Antônio aprenderiam seria a mais amarga de todas. Agora que a verdade foi exposta, o confronto final havia ocorrido. Mas o que aconteceria com Pedro e Antônio? Eu sabia que a vingança tinha sido alcançada, mas o preço que eu paguei ainda estava por vir. O que seria da minha vida agora, depois de tudo o que aconteceu? A justiça foi feita, mas as cicatrizes permanecem. O que eu faria com o que restou de mim após essa batalha? O final estava se aproximando, mas havia mais uma última escolha a ser feita. A justiça foi feita.
Pedro e Antônio haviam sido expostos, suas mentiras desmascaradas, suas ações reveladas. O que eles pensavam que seria uma vitória para eles se tornou uma derrota humilhante e irreversível. Eu, que um dia fui tão vulnerável, agora estava em pé, com a cabeça erguida, sabendo que minha vingança estava completa. A dor que senti ao ser traída foi difícil de superar, mas a sensação de justiça, de finalmente recuperar o que me foi tirado, era inegavelmente doce. Mas à medida que os dias passaram, comecei a perceber algo que eu não esperava. A vitória, embora completa, não trouxe o alívio que eu imaginava. A sensação de ter finalmente tomado o controle da minha vida, de ter feito com que Pedro e Antônio pagassem, foi boa, mas não preencheu o vazio deixado por sua traição. Eu recuperei minha casa, meus bens e minha dignidade, mas o que restava agora? O que seria de mim após tudo isso? A realidade é que a vingança, embora necessária, não apaga o sofrimento. Não apaga as cicatrizes que ficam quando somos traídos, especialmente por aqueles que amamos. Durante toda a minha vida, sempre ensinei meus filhos e netos que a família é tudo. Mas o que faço quando a própria família me trai? O que resta de mim quando a confiança é quebrada de maneira tão brutal? A resposta não era simples. O vazio estava ali, e por mais que eu tivesse minha casa de volta, por mais que a justiça tivesse sido feita, ainda me faltava algo. Pedro, depois de toda a humilhação, tentou, de todas as maneiras, se redimir. Ele me procurou diversas vezes, sempre com desculpas, com arrependimento, com promessas de que mudaria. Eu o escutava, mas não sentia mais aquele amor que antes nutria por ele. Como poderia? Ele me traiu de uma maneira que não poderia ser desfeita com palavras ou gestos. Ele se tornou um estranho para mim, alguém com quem eu não tinha mais a mínima conexão. E Antônio, que antes era um amigo próximo, se mostrou o traidor que estava disposto a me destruir por ganância. Os dois estavam fora da minha vida agora. E embora eu tivesse tomado a decisão certa ao fazê-los pagar, o peso de sua traição me deixou algo que eu nunca esperava: um vazio profundo. Quando as coisas começaram a se acalmar, quando a poeira baixou e a vingança teve seu sabor, foi quando percebi que precisava me reerguer, não apenas em relação a eles, mas também comigo mesma. Durante anos, eu me dediquei a ser a pessoa que todos precisavam: a mãe, a avó, a amiga, a confidente. Mas em algum ponto, eu esqueci de ser eu mesma. Esqueci de viver por mim. Esqueci que, para além de todos os papéis que desempenhei, eu também precisava cuidar de minha alma, de minha paz de espírito. A vingança me deu uma sensação de controle, mas ela não me trouxe felicidade. Ela não trouxe a paz. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, sem carregar a dor da traição no coração. Para isso, eu precisava primeiro me perdoar. Perdoar a mim mesma por ter acreditado que estava sozinha, por ter permitido que a dor me definisse por tanto tempo. Eu precisava deixar ir. Não para esquecer o que aconteceu, mas para seguir em frente com mais sabedoria, mais força e mais amor próprio. O tempo passou e as coisas começaram a se reorganizar em minha vida. Recuperei meu espaço, recuperei minha paz. A casa estava como sempre foi, mas havia algo diferente agora. Algo que não era mais material. Algo que vinha de dentro de mim. Eu tinha me reerguido, e não foi por causa da vingança, mas porque finalmente percebi que, embora minha família tenha me traído, eu ainda tinha a capacidade de me amar e cuidar de mim mesma. Foi então que um dia, sentado na minha cadeira favorita, olhando pela janela que dava para o jardim, onde tantas vezes eu passei horas com meus filhos e netos, percebi o quanto eu havia mudado. E com isso, algo novo começou a nascer em mim. O desejo de seguir em frente, de não deixar o passado me definir. Eu precisava me reconectar com quem eu realmente sou, não com a pessoa que era definida pela traição, pela dor ou pela vingança. Eu era muito mais do que isso. Fui até o jardim e fiquei lá por um longo tempo, apenas ouvindo o vento nas árvores e observando as flores que eu mesma havia plantado. Algo sobre aquele momento me trouxe uma paz que eu não imaginava sentir novamente. Ali,
Naquele silêncio, eu entendi que, por mais que a vingança tenha sido justificada, ela não era a solução para curar a dor que eu sentia. A cura vinha de dentro de mim, da capacidade de olhar para o futuro sem me prender ao passado. O tempo foi passando e comecei a me envolver mais com as coisas que realmente importavam. Voltei a me dedicar ao meu jardim, ao meu espaço, à minha casa. Comecei a me encontrar novamente em pequenas coisas. Voltei a me encontrar com velhos amigos. Fui a eventos que eu havia deixado de ir. Aprendi a me ouvir novamente. Eu tinha o controle da minha vida e eu estava pronta para usá-lo de maneira diferente. Pedro e Antônio seguiram seus caminhos. E mesmo que, em algum momento, houvesse tentado um contato, eu sabia que já não havia mais nada a ser dito. Eu não precisava de mais nada de ninguém. Eu me sentia completa, de uma forma que nunca imaginei sentir. A vingança, como eu sempre soubera, não trazia felicidade verdadeira, mas ela me deu a oportunidade de recomeçar. Ela me fez ver que a verdadeira força não vem de destruir os outros, mas de reconstruir a si mesmo. Em um dia de sol, enquanto olhava o horizonte, pensei sobre tudo o que aconteceu. A dor, a perda, a vingança, a vitória. Percebi que, no final das contas, a vingança não era o objetivo. O objetivo era recuperar a paz, a liberdade e a oportunidade de viver de novo. Isso era o que eu realmente precisava. Não mais ser definida pela dor, mas pela minha capacidade de me reinventar. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas naquele momento senti uma tranquilidade que eu não sentia há muito tempo. A vingança estava consumada, mas o mais importante era o que eu faria daqui em diante. O que ficou de tudo isso foi o aprendizado, a força e a certeza de que, embora os outros possam nos trair, nunca devemos perder a capacidade de nos levantar. A vida, afinal, sempre nos dá novas oportunidades, e eu estava pronta para aproveitar a próxima, sem rancor, sem vingança, apenas com a paz que eu merecia.